A paz do Senhor Jesus. Olha que domingo abençoado, né? Aproveitando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Que o Senhor venha abençoar. Não esquece de se inscrever no canal, comentar e curtir. Deixa o seu like, vai estar abençoando aí, tá? Deixa essa oferta de amor, que é se inscrever no canal, comentar e deixar o like. Amém? Amados, eu vim aqui falar um pouquinho de mim para vocês. Por quê? Porque talvez vocês olham tanto meus vídeos, né? Esse barulho no fundo aí é a moto, tá? É a moto do vizinho ali. Mas eu não vou interromper o vídeo, não. Vocês vejam tanto, vocês olham, assistem isto. Vocês assistem tanto meus vídeos e talvez você se pergunta quem é essa mulher falando de Deus, falando algumas coisas que aconteceu nas igrejas que ela passou. Quem é essa irmã Juliana, essa mulher que se diz profeta do Senhor? Amados, eu com 12 anos, eu conheci a palavra do Senhor. E conheci algumas coisas sobre o Senhor. Conheci algumas palavras, digamos assim. O que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho aconteceu várias coisas na minha vida. Eu morava em Porto Alegre, né, na época. Minha mãe, ela conheceu daí a palavra do Senhor e me levou, me convidou para ir e eu fui. Amém, até aí, né? Até aí e outras coisas também. Aí no fim da caminhada, a gente foi indo nos cultos, a família também estava indo lá em Porto Alegre, estava bênção, né? Então, aí eu não vou contar detalhes também, porque é coisas que eu não posso estar falando aqui, porque envolve outras pessoas, tá, amados? Daí eu não vou falar. Então a minha mãe teve que vir pra cá, pro interior, né? Pra cidade de Minas Leão, onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, aconteceu tudo, a mãe teve que vir, aí eu vim, né? Meus irmãos não quiseram vir, aí eu vim com a mãe. Meus irmãos ficaram em Porto Alegre com a minha avó. E aí veio eu e a minha irmãzinha menor, né? Que é a Franciele. E aí a gente veio pra cá, morar aqui na cidade do interior, né? Eu vim pra cá, estudei. Aí aqui abriu a igreja que tinha lá em Porto Alegre, a mãe tava indo, até aí tava tudo ok. Tem uma fase bem difícil da minha vida, que eu também não vou poder falar aqui, tá? Mas daí a minha mãe acabou separando do pai da minha irmã. E aí a gente foi morar numa bolanta. Não sei se os irmãos conhecem o que é bolanta. Se não conhecer, eu explico depois. Aí a gente foi, né? A mãe separou, daí a gente foi morar nessa bolanta, né? Não tinha... Ela foi tapada, era tapada de lona e era chão bruto, né? E nesse meio tempo, eu já estava com 16 anos. Quando a gente veio morar, eu estava com 14, veio morar aqui no interior. E nesse meio tempo que a mãe separou, eu estava com 16. Com 16 anos, tive um nódulo benigno no seio esquerdo. E foi esfriando conforme tudo isso que aconteceu, e mais a separação da minha mãe, foi esfriando muito a minha vida espiritual, até porque eu não estava bem firme com o Senhor. E eu creio que isso acontece com muitas pessoas quando não estão bem firmes, qualquer situação ela sai da presença do Senhor. Eu não estou falando nem sair da igreja, né? Porque acontecem situações que você sai da igreja, mas não é porque você tá perdida no mundo e largou Jesus de mão. Não é isso, tá? Mas no meu caso, naquele momento, eu tava bem afastada, bem, sabe? E desorientada espiritualmente, tudo, né? Aí o que foi? O que aconteceu? Eu comecei a namorar. Digamos que na época da juventude, é o que eu sempre ensino pra minha filha, não fazer o que eu fiz, né?
ficar, né? Na época a palavra era ficar. Comecei a ficar, me envolver aqui, me envolver ali. Então fui parar nos bailão, né? Nos bailes, E aí é assim. Se passou o tempo, eu conheci o pai dos meus filhos, né? Das minhas crianças que eu falo. E aí eu conheci ele no baile, né? Fiquei com ele. A gente teve as crianças. Não foi fácil, foi um casamento bem difícil. Agora, graças a Deus, Deus abençoou tanto. E tá uma bênção, né? Tem coisas para melhorar? Tem, mas em vista do que era, né? Uma hora eu vou dar o meu testemunho, como era o meu casamento e como agora tá? Mas eu tô tentando, né, falar um pouco da minha vida para vocês entenderem. Nesse meio tempo eu tive também algumas igrejas, algumas coisas que aconteceram, algumas igrejas, e lá não me adaptava. Foi passando os anos, em 2015, foi a história do pastor que eu contei aqui. Quem quiser saber, né, foi do assediada dentro da igreja, do vídeo que eu fiz. E aí aconteceu várias coisas e eu fiquei pulando de igreja em igreja, tentando me encaixar, e eu não conseguia. Hoje eu vejo que não era nem questão da igreja. Hoje eu posso te falar que não era questão de igreja. Eu precisava me encaixar nos caminhos do Senhor. Eu precisava me entregar para Jesus de fato e de verdade. E no momento assim, não vou dizer assim, ó, que eu estava perdida totalmente, mas a gente precisa ter um elo maior com Deus. A gente precisa ter, assim, sabe, a sintonia com Deus. Independente de qualquer igreja, porque a igreja hoje amanhã pode não ser. Então a gente tem que ter. E nesse meio tempo aí, eu tinha muitas profecias que os pastores às vezes não gostavam e eu entregava. Muitas coisas Deus me revelou e eu entreguei. E depois eu largava a igreja de mão, digamos assim. Depois passava um tempo, as irmãs vinham até mim, do nada, assim, vinham até mim. Do nada não, porque sempre foi Deus, né, me mostrando que sim, eu estava sendo usado por Ele, né. E Deus me mostrava que pela boca delas que acontecia. E aconteceu várias vezes, assim como eu falei, entreguei uma vez no culto e os pastores balançavam a cabeça dizendo que não, que eu entreguei para a filha da pastora que o marido dela ia voltar para a filha dela. O marido da filha dela ia voltar para a filha dela, né, no caso. E ela balançou a cabeça e disse que eu não sabia o que estava se passando no casamento, então não era para mim estar falando que eu não sabia. Mas a única coisa que eu respondi para ela: irmã, eu não faço as coisas pela minha vontade, eu faço o que Deus está mandando. Então peguei e entreguei aquilo ali. E lógico, né, que a gente fica assim, opa, peraí, a irmã não aceitou, achou que eu tava falando de mim. E nesse meio tempo, o que vai entrando dentro do nosso coração, sem até mesmo a gente querer, mas entra as dúvidas sobre o que tu é na vida, o que tu faz na vida. E aí com esse longo da caminhada que eu vi que cada igreja que eu ia se levantava uma coisa, sabe, surreal sobre a minha vida. Eram as irmãs que viravam a cara do nada pra mim, umas nem me cumprimentavam, sabe, era um levante, era a pastora com ciúmes de mim com o pastor, sendo que tipo, eu tava ali, mas na igreja querendo fazer o meu melhor para Deus. Eu tava ali não querendo me aparecer pro homem, até porque não tem motivo nenhum eu lutar tanto pelo meu casamento para sair da minha casa para ficar aprontando dentro da igreja, sabe? É que as pessoas não sabem nem do meu sofrimento, como é que foi meu casamento, para estar me criticando, para estar dizendo, a irmã é muito vaidosa porque a irmã é isso e aquilo, sabe? Nem me conheciam, na verdade, nem sabia das minhas frustrações, nem sabia do meu eu, não me conheciam para me julgar, mas me julgavam. Então assim, ó, o meu coração estava limpo e Deus estava vendo aquilo. Só que daí Deus me afastava. Só que hoje eu entendo que fazer a obra de Deus não significa que você tem que estar dentro de uma igreja 100% dentro de uma igreja. Fazer a obra de Deus é onde você estiver, não importa o local, não importa
você tem que ser a diferença. Você tem que fazer a diferença. Não adianta querer bancar de santo só dentro da igreja e chegar na rua e fazer tudo errado. Uma das coisas que sempre Deus coloca no meu coração, sempre. E Deus trabalhou. Esse ano de 2022 foi o ano que Deus mais falou comigo. E falou que era pra mim fazer esse canal, que era pra mim, sabe? E aí eu tinha botado Juliana Oliveira, o nome do canal. E o Senhor falou fortemente comigo, não, eu quero que tu pare de se esconder, porque tu foi chamada para ser profeta neste mundo. Para de se esconder e temer que os outros vão te criticar porque tu botou, né, o profeta, porque eu te escolhi. O Senhor, ele é maravilhoso, ele fala com a gente. Ontem mesmo eu tava no culto, eu fui num culto, só que eu gosto de ser livre. Eu não gosto de ficar na dependência. Sabe, eu não sei, irmãos, eu não sei te explicar, mas eu creio que é o trabalhar de Deus na minha vida. Eu não gosto de ficar sufocada, eu gosto de me sentir livre. Que nem eu falo pra minha filha e meu esposo, sabe como é que eu penso. Eu penso assim, ó, se eu tocar hoje de ir lá na igreja tal, da placa tal, eu vou. Se eu me tocar de ir ali pertinho de casa, eu vou. Se é pra ir lá longe, eu vou. Se for pra Porto Alegre, na capital, eu vou também. Eu senti no coração de ir, eu vou, sabe? Eu não gosto de me sentir presa. E eu não creio que o servo do Senhor tem que ser preso à placa. Tipo, você só pode vir na minha igreja, você só tem que congregar com os irmãos da placa tal. Sabe? Não é assim que funciona, não creio que seja assim. Paulo, ele fala para que bom que os irmãos vivessem na união, né? Mas ele falou que bom se vivesse em união. Mas não vive. É uma brigaiada como se fosse, sei lá, não é canal de televisão para um querer audiência, outro querer audiência, gente. É união, viver a união, sabe? Não importa a placa, nós servimos o mesmo Deus. E é assim que eu penso. É assim que a irmã Juliana pensa. É assim que Deus levantou a irmã Juliana com um pensamento assim. Antes eu não entendia, eu não conseguia entender por que eu era tão criticada nas igrejas, por que eu não me encaixava. Parece que eu não me encaixava, sabe? Mas assim, ó, era assim, eu pensava assim, ó, eu não consigo me encaixar nas igrejas. Mas eu gosto da igreja tal, dos irmãos tal, eu gosto. Então eu não conseguia me entender. Só que teve um trabalhar do Senhor dentro de mim e hoje eu consigo me entender. E eu me sinto assim super bem em poder falar paz do Senhor, irmãos. Sabe, não importa qual a tua placa, tu serve a Jesus tanto quanto a mim. E por que tem que ter diferença? Nós somos iguais. Se nós vamos, quando nós morrer ou Jesus voltar, nós vamos para o mesmo lugar, não vamos? Não estamos buscando para ir para esse lugar maravilhoso? Então, como que lá tu vai passar do meu ladinho lá e não vai me dar nem paz, não vai nem... Irmã, que bom que tu veio. Não existe. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho de como eu sou, né, irmãos? Vamos perguntar qual placa tu serve. Eu não vou falar placa aqui, tá? Eu sirvo Jesus. É esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E aonde me aceitar, eu tô indo. Aonde me aceitar, eu tô... Sabe, eu tô disposta a estar ali, a buscar. Me sinto bem com outros irmãos, não só num clubezinho, sabe? Aquele clube fechado, não entra nem sai, sabe? Tem ciúme se uma irmã chegar ou um irmão chegar diferenciado, né? E a pessoa vai me criticar porque tem que congregar numa igreja. Numa igreja, numa placa, na Bíblia tá escrito? Pelo menos eu nunca li, mas se alguém tiver, me mostre na palavra, tá? Porque, né, eu preciso de palavra que seja de Deus, não a palavra do homem. Até hoje, até agora, que eu esteja procurando, não achei. Mas, né, vai saber, né? Eu não li toda a Bíblia também. Mas se tiver lá, que tem que congregar em tal placa, aí sim, eu tenho que escolher uma placa, aí eu vou servir, aí eu vou
vou fazer. Mas, caso contrário, que eu ainda não vi, então quer dizer, se eu não sei, eu não tô pecando, né? E eu não tô fazendo pecado nenhum. Mas eu vou, assim, nas igrejas, né? As que tiver ceia eu tomo, aquelas que me permitirem tomar, porque tem umas que não permitem, porque tu não congrega ali, daí tu não pode participar, né? É assim, infelizmente, não é assim, ó. Vem, se tu tá bem com Deus, vem, participa aqui com a gente, é bênção, sabe? E vamos abraçar essa causa junto. Não tem esse negócio de placa, tá falando de Jesus, ai que bênção. Eu me lembro que tá na Bíblia que os apóstolos viram um homem lá pregando o nome de Jesus e expulsando demônios. E chegaram até Jesus. E aí Jesus falou assim, ó, Senhor, aquele lá tá expulsando demônio em teu nome e tá ali falando na palavra do Senhor. Jesus pega e fala que aquele que não tá contra está a favor. Então, não tem porquê, né, existir essa divisão. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque é algo que está no meu coração. Eu gostaria muito assim que todas as igrejas, um visitasse o outro, quando tivesse um evento, um fosse visitar o outro, sem essa divisão, sabe por que é tão feio isso para quem serve a Deus? Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é união, Jesus não, sabe? E aí a gente vê tanta coisa ruim acontecendo nas igrejas, dos irmãos apontando o dedo pro outro irmão lá. Sabe o que eu acho? Esses dias eu tava falando pra minha filha. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Que é de Deus. E antes eu criticava algumas igrejas, agora eu não critico mais nenhuma. Por que, irmã Juliana? Por que antes tu tinha um pensamento e agora tem outro? Porque Deus trabalhou na minha vida. Outra coisa eu vou te falar. Deus dá estratégia para cada um, né? Deus dá estratégia, por quê? Porque Deus, ele quer as almas das pessoas. Então Deus dá estratégia para cada igreja. Diferenciado. Só que a gente não pode criticar, porque cada uma tem o trabalhar de Deus nelas. Se tu parar para pensar. As pessoas precisam ter mais disciplina, ser mais regrado mesmo. Não que seja, como é que eu vou dizer? Não que seja necessariamente todo mundo ir para lá, mas tem pessoas que precisam. Outras não tantas. Outras têm um trabalhar de Deus, tem que ser um pouquinho mais liberado. Que não é pecado nenhum. Se tu lê na Bíblia, não é pecado. Se você entender a palavra de Deus e o quanto Jesus ele se preocupava com as almas e em que as pessoas fossem felizes. Felizes, você tem que ser feliz com Jesus. Você tem que olhar para as pessoas e dizer, que coisa bem abençoada. Não olhar com um olhar de, olha lá, o irmão tá fazendo a obra tudo errado. Quem te disse que ele tá fazendo tudo errado? Né? Então, tipo, você tem que se preocupar contigo e é o que eu ando fazendo. Eu tô me preocupado com o que eu tenho feito para Jesus. O irmão lá, se tá pecando, a vida é dele. Quem vai depois ter que pagar alguma coisa, vai ter que se resolver com Jesus, é ele, não vai ser eu. Agora, se eu ficar me metendo na vida do irmão, como é que o irmão tá, como é que o irmão não tá, quem vai ter que depois se ver com Jesus vai ser eu. Então, hoje em dia não, hoje em dia eu digo, é benção, irmão, vai lá, vai na tua fé, né? Porque se tu tá fazendo com fé, tu não tá pecando, tu tá na fé. Eita, glória, aleluia. E é assim que tem que ser. Assim que eu ando pensando agora. Por quê? Porque placa não vai subir pro céu, vai subir as pessoas que estão fazendo a obra do Senhor e estão fazendo com vontade, estão fazendo com sabedoria, e estão com fé, com determinação, não estão com maldade no coração. Muitas das vezes as pessoas erram, irmãos, erram, mas o coração delas não é a malícia no coração. Elas erram, mas o coração delas está limpo, tá puro. É a diferença do cristão. Você pode não entender como é o trabalhar de Deus, mas o Senhor, ele entende. Imagina você até erra ali alguma coisa, a pessoa já vai com metralhadora pra cima de ti porque tu errou naquilo ali. Imagina, gente.
Agora quer dizer que você tá endemoniado, tá capetado? Não. Você deixa o mal entrar em você quando você faz algo. Aí sim, você sabendo que é errado e você vai lá e faz. Aí sim. Mas agora quando você tá na inocência do Senhor Jesus, quando tu faz para querer, sabe, fazer para agradar a Deus e, bah, mas lá a irmã não podia ter feito, bah, lá a irmã, olha lá o irmão, ó, não podia. Quem é você para dizer que não podia? O coração dela tá movido por Deus, tá movido pelo Espírito Santo, ela tá cheia da glória de Deus, tá cheia de vontade de ganhar as almas para Jesus, da forma que Deus quer usar ela, da forma que Deus quer usar ele. E esse é o vídeo que eu tô me explicando um pouquinho para vocês, porque foi dessa forma que Deus fez o trabalhar na minha vida. E eu tive esse sonho, né, que eu já falei em algum vídeo aí, que eu sonhei que Deus me revelou, que eu já estava atrasada na obra. Imagina, irmãos, eu nem estava indo na igreja e Deus me puxou, pegou pelas orelhas, vai lá e faz. Porque quem Deus ama, ele vem, ele é amor, gente. Sabe? Não importa. Você mesmo pode estar aí em casa e, mas eu não estou congregando em igreja nenhuma. Deixa se levar por Jesus, deixa Deus agir na tua vida, você vai ver a transformação que Ele vai fazer. E eu tenho para dizer para vocês assim, ó, eu nunca tive tão bem com Deus como eu tô hoje. Eu nunca busquei tanto a Deus como eu tô buscando hoje. Eu nunca tive mais determinação na minha vida e assim amor de Deus, sentir a presença de Deus todos os dias na minha vida como hoje, agora, neste momento eu tô, sabe? E saber assim que Deus, Ele cuida de mim, Ele tá cuidando de mim, Ele tá, sabe? A gente saber que não dependemos do homem, sim da mulher. Lógico, né, amados? Ontem mesmo eu me senti muito bem na igreja que eu fui visitar, né? Tava muita bênção. E tem cultos maravilhosos, tem bênção por tudo aí. Não vou te assim dizer assim, ó, não vai numa igreja porque lá é encrenca. Não bota os pés na igreja que lá é encrenca, lá não tem Deus. Tem sim. Tem. Muitas das vezes tem pessoa, pode estar, grande maioria da igreja tá tudo perturbado, tudo fora dos caminhos. Mas se tiver uma ou duas lá, Deus vai estar. Se tiver duas, três reunidas no nome de Jesus, Deus vai se manifestar lá. Por causa dos outros que estão pecando e fazendo tudo errado? Não, por causa desses 2, 3 que estão lá reunidos. É por causa deles que Deus está lá. E se manifesta, se manifesta. Porque eles têm fé, eles estão lá buscando o Deus vivo. Esta é a diferença. E aí quando você vai lá e tá de coração aberto, de coração puro, de coração tranquilíssimo, nada te atinge, você vai e volta. É bênção do Senhor, sabe? Por isso que eu digo a diferença de você só ir na igreja e querer mostrar lá dentro da igreja. Não tenta mostrar lá, tenta viver todo dia e saber que Deus é maravilhoso e Ele faz milagres aonde tu estiver, aonde tu clamar a Ele. Muitas igrejas, muitos crentes, muitos cristãos falam que você tem que ir, vai no teu quarto, fecha a porta e te conecte com Deus, né? E vai orar a Deus, dobra o teu joelho, porque em secreto Deus vai te recompensar, porque você tá ali em secreto. Mas olha só, eu tô aqui, neste lugar aqui. Este é meu lugar secreto, tá entendendo? Não precisa ser necessariamente o teu quarto. Isso é só um exemplo que tá na Bíblia. O teu quarto é o teu coração, sabe? E aonde você tá conectada com Deus, ali é teu quarto. Ali é teu lugarzinho secreto. Outra coisa, você tem que estar bem com Deus. É o mais importante você estar bem com Deus. Não adianta você estar bem lá na igreja e não estar bem com Deus. Não adianta você estar, eu tô com uma oportunidade na igreja, hoje eu vou pregar. Vou te falar que pregar a palavra até o diabo sabe. Fala de Deus qualquer um sabe. Você tem que cuidar, é a tua vida com Deus, é o que eu tenho feito. Eu tenho cuidado, tenho zelado.
tenho cuidado dentro da minha casa, a maneira que eu vou agir, sabe? Quando eu tô para me estressar, digamos assim, eu penso, Deus, o Senhor não vai se agradar. Então, tira de mim isso, porque isso aí não é do Senhor, né? E quando tem que falar alguma coisa que eu não gostei, eu falo, irmãos. Eu sou bem sincera, eu chego na minha família e falo, não gostei disso e disso e disso. Porque antigamente eu me emburrava, fazia um briguedo, não resolvia nada. Ficava emburrada, estressada, fazia um briguedo e não falava a situação que eu queria que mudasse. E aí não mudava. Antigamente eu era bem diferente, irmãos. Eu era uma pessoa bem reinenta, uma pessoa, digamos que agressiva, digamos que irada, sabe? E hoje não, quem me conheceu no passado e hoje em dia também não chegou perto de mim, não conversou comigo, não sabe como é que eu sou a minha vida, pode até achar que, não mudou, pode até que, não, mas chega perto de mim, conversa comigo, que vai ver que tem uma transformação, né? Agora, irmã, tu é perfeita, irmã, tu tá, né? Não. Engane-se, ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus, né? Eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, né? Eu sou pecadora também, mas a diferença é que eu busco um Deus vivo, que eu tento me desviar do mal, que eu procuro a pensar no próximo, né? A pensar assim, poxa, eu não vou fazer isso porque, né, eu não gostaria que fizesse comigo. Muitas das vezes fazem o mal, eu não vou para as redes sociais ficar lá pisoteando na pessoa ou mandando indireta. Eu simplesmente entrego nas mãos do Senhor. Como todas as coisas que aconteceram em várias igrejas, eu não fui para as redes sociais ficar debatendo, sabe? Eu entreguei nas mãos do Senhor. Meu trabalho também, eu fui humilhada em muitos serviços. Eu trabalho como faxineira aqui na cidade onde eu moro. E eu já fui muito maltratada em alguns serviços, não são em todos, outros uma bênção, né? Mas eu não fui para as redes sociais, eu entregava nas mãos do Senhor. E hoje eu vejo que Deus trata com eles, sabe? Eu vejo coisas acontecendo que eu vejo, é Deus tratando. Porque se você tem a tua vida entregue ao Senhor, descansa. Não precisa você estar aí lá se rebaixando. E é o que eu tenho feito e tem dado certo, porque o Senhor é na minha vida. E eu creio que Deus é na tua vida também, amados. Eu creio que o Senhor, Ele tem bênçãos para te dar, sabe? Todo dia você buscar a Deus, todo dia você falar com Deus, sabe? A minha mente está sempre falando com Deus. Eu não preciso ficar abrindo minha boca, eu não preciso ficar gritando, eu não preciso ficar toda hora de joelhos dobrados ali, pagando um preço, sendo que eu tenho Deus no meu coração e na minha mente tô conversando com o Pai. Sabe? Se eu vou fazer uma coisa, se eu tô andando no carro, eu falo, Deus, vai na frente, nos abençoa. Eu não preciso ficar falando, simplesmente eu penso. Porque eu sei, porque Deus esquadrinha até os nossos pensamentos. Deus, ele é tão maravilhoso que Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele é Deus, gente. E isso nos basta. A gente sabe que, Pai, esse pensamento que eu tive agora, sabe? E às vezes eu penso em tal coisa, daqui a pouco acontece. Pensa assim, falando com Deus, e acontece. Por quê? Porque até é bom. O inimigo não sabe nem o que eu pedi pro meu pai. É secreto o que eu pedi para ele. Só eu e ele sabemos. E ele responde, eu digo, amém, Senhor. Amém. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a ti, Deus Todo-Poderoso. E eu gosto muito aqui desse cantinho aqui, às vezes a grande maioria dos meus vídeos é aqui nessa árvore aqui. Eu gosto de ficar aqui, porque aqui é o fundo da minha casa, para quem não sabe. É os fundos da minha casa. Bem nos fundos aqui, que é um terreno que reparte entre o meu sogro e aqui o meu, né, o meu pátio, no caso, que é do meu esposo, que é meu, né, no caso. E aí aqui nos fundos, bem nos fundos, ali do outro lado ali tem uma cocheira de cavalo. Ali tem, aí ele bota o cavalo dele ali, mas eu gosto de ficar aqui. E tem outra árvore lá também que, acho que eu fiz um vídeo só lá naquela outra árvore. Mas eu gosto desse cantinho aqui, por quê? Porque daí lá as casas ficam lá na frente e aqui eu fico sozinha. De vez em quando aparece até o barulho, porque como aqui é um mato, dá o eco
dos barulhos lá da frente, de moto, de cachorro, de aqui do vizinho aqui também, e de carro, de serra, né? Porque aqui o pessoal corta bastante lenha, então dá barulho. Mas é isso aí, amados. Eu tenho feito o ID do Senhor, né? E essa é um pouquinho do que eu tenho para falar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não soube explicar direito, que vocês ficaram meio que que a irmã falou ali que eu não entendi, aí vocês podem deixar no comentário que daí eu faço um vídeo explicando, né? E aí tiro todas as dúvidas de vocês. Mas quem me consagrou foi Deus, né? Quem me consagrou foi o Senhor. Claro que eu já tive várias revelações que eu sou boca, né? Que a minha boca é de profeta, é para falar, e que eu falo muitas das vezes muito forte, né? E eu ainda não fiz nenhum vídeo assim específico para... Até tava falando para Deus, Deus, eu não fiz um vídeo ainda forte, uma palavra bem forte mesmo, bem pegada, que nem o Senhor me usa nas igrejas, não sei, mas o Senhor não me tocou ainda, então não fiz, né? Mas é tudo o tempo de Deus, tudo é o tempo de Deus. E eu não vou fazer nada da minha vontade, nem da, né? Quando às vezes eu vou dizer assim, não, eu vou fazer um pegado hoje eu vou chegar lá, não, aí Deus já me amansa. Aí sai essa palavra aí para vocês bem calma, mas nas pregações nas igrejas às vezes não é muito calmo não. Os irmãos não gostam muito não, às vezes não. Às vezes Deus me pega umas palavras bem fortes nas igrejas e a palavra é forte e eu não corro não, amados. Eu entrego, eu falo mesmo, e seja o que Deus quiser eu falo, né? É Ele que manda e eu falo, eu entrego. Os irmãos às vezes ficam bravos, mas eu entrego, porque a palavra do Senhor é clara, a gente tem que fazer a vontade do Senhor, não do homem. A gente veio neste mundo, a gente que é profeta. A gente que é profeta, a gente tem uma coisa assim que a gente não pode falar pensando em agradar. A gente tem que falar o que Deus está mandando falar. E geralmente a palavra que o profeta te entrega nunca vai bater. Quando Deus manda te entregar, geralmente é para te exortar. Geralmente nunca é para... Claro, tem a parte das bênçãos. Amém. Glória a Deus, tem a parte das bênçãos, tem as partes que Deus manda te entregar as bênçãos. Deus revela conforme Ele quer para cada uma pessoa. Mas, geralmente, às vezes Ele olha, Ele pega, que tu fala, meu Deus, eu não vou entregar isso não. Deus, como é que eu vou chegar na pessoa e falar isso aí? Senhor, mas daí, Ele tá mandando, né, gente? A gente tem que obedecer. E aí a pessoa, às vezes, é até perto de ti, ela é bem chegada a ti, ela é. E aí tu fica pensando, como é que eu vou chegar na fulana? Agora a fulana vai ficar de mal comigo. Mas Deus tá falando. Aí tem que falar. Simples assim. E muitas das vezes eu não entregava, não falava, porque eu achava que era de mim. Né? Que era de mim, aí eu não entregava. Mas lá na frente eu via que não era de mim, era de Deus mesmo. Tá, amados? E espero que vocês gostaram desse vídeo. Ficou bem longo esse vídeo. Mas aí vocês conhecem um pouquinho de mim, pra depois não dizer que eu entrei assim, ó. Do nada apareceu a irmã. Do nada apareceu a irmã Juliana dizendo que é profeta, isso e aquilo. Mas vocês agora, olhando os vídeos, vocês vão entender. E conforme mais Deus vai me usando, vocês vão ver que não é nada de mim. E se eu pudesse, amados, se eu pudesse, eu não tava nem gravando, eu não tava nem... Mas Deus fechou todas as portas porque Ele queria abrir essa porta do canal. Eu tenho certeza, porque teve um tempo na minha vida que foi fechado todas as portas das igrejas. Então eu não tinha acesso para falar de Deus, eu não tinha acesso de falar. Então Deus falou, faz esse canal. Porque este canal ninguém vai calar tua boca. E tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Tudo que eu mandar tu dizer pro povo, tu vai falar. Então, é isso. E quando der agora, em nome de Jesus, eu vou estar fazendo umas lives. Espero que vocês também participam, né? Porque na live vai correr ali os nomes. E se Deus mandar entregar, eu vou te entregar. Doa quem doer. E se for bênçãos, amém.
Mas também quando Deus repreende também é benção, porque várias vezes Deus me repreendeu e foi para minha melhora, né? É benção também. Amém, amados? Fico todos na paz do Senhor, que Deus abençoe, tá? Um ótimo domingo, que eu ainda tô no domingo no mesmo vídeo dos sonhos. Eu tô aqui ainda, fazendo 2 vídeos hoje, hein? E vai 2 vídeos hoje pra vocês, tá? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.